O horror religioso normalmente é ligado a criaturas sobrenaturais que têm poder sobre a nossa vida. Todo horror é sobre alguma coisa que a gente não tem controle, tirando a nossa capacidade de lidar com a nossa própria vida. Todo ele parte desse princípio, de que nós não temos mais o controle sobre as coisas. Curiosamente, esse também é um princípio da depressão, diga-se de passagem. Só um detalhe. Então, quando você tem o horror religioso, você está falando normalmente de criaturas demoníacas ou celestiais que vêm para cá para te tirar o teu livre-arbítrio, para agir em cima da sua vida e destruir aquilo que você considera felicidade, paz ou tranquilidade. É como funciona todo o horror baseado em criaturas sobrenaturais, também conhecido como todo terror mitológico, também conhecido como todo terror cristão. Afinal de contas, a cristandade também tem sua mitologia. Porque se você parar para ler a Bíblia, você vai ver que querubins têm 4 cabeças, existem cobras gigantes, dragões multifacetados, enfim. Os próprios anjos são criaturas horrendas na descrição bíblica. Mas tudo isso é esquecido por uma razão. E herege não toca nada disso. Herege não é sobre a religião. Na verdade é sobre um tipo de horror diferente. O tipo de horror de você ter de lidar com suas próprias crenças. Vamos lá. Quando essas duas meninas chegam até a casa do Hugh Grant lá, que eu sempre esqueço o nome do filme, elas estão lá para lidar com alguém e tentar converter ele à religião delas. Conversar, enfim, sobre a religião. E aí elas notam que esse cara sabe mais da religião do que talvez elas provavelmente jamais saberão. Ele é um estudioso, ele leva a coisa a sério. E então ele puxa do bolso vários e vários questionamentos sobre a religião, sobre o rumo que a religião que elas têm tomou e sobre, afinal de contas, o porquê que elas só aceitam aquilo. E depois ele abre para coisas maiores, como por exemplo o fato de muito do cristianismo não vir direto de Cristo ou da religião cristã ou da religião anterior. Ela vai pegando vários conceitos de outras religiões, como por exemplo, sabe a tríade de Sandman, da religião lá dos gregos, da mitologia grega, em que o destino é contado por 3 mulheres, uma conta passado, presente e futuro, e elas são 3 em um. Em Sandman eles se chamam até de Sister Self, porque o conceito de 3 criaturas em um também é reciclado na religião católica. Afinal de contas, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma criatura. Eles são a mesma coisa, porém diferentes. Como isso se dá? Esse é o mistério da fé. É o que a gente chama na cristandade de mistério da Santíssima Trindade, a base da fé cristã. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Viu? E no filme tem esse diálogo de que tudo que a gente tem hoje são cópias e coisas rejuntadas e retalhos de fés que foram existindo na humanidade. O que de fato é verdade. E então, diante disso, você tem essas meninas tendo que lidar com a crença delas sendo questionada. Afinal de contas, qual é a função da fé para essas meninas? Qual é a função da fé para esse cara? E por fim, e o mais importante do filme, qual é a função da fé para você? Diante de crença e descrença, Herege faz algo único. Ele te coloca no lugar dessas meninas tendo que escolher a porta da crença e da descrença. Porque, e agora vem o spoiler, no final, após finalmente, enfim, enganar esse cara, conseguir sair, ela é esfaqueada, uma das meninas, a outra já tá morta. Então acontece esse milagre. A outra menina já morta vem, salva a que foi esfaqueada, e essa menina que foi esfaqueada pode sair da casa. Só que aí o filme toma um ar onírico. Ela sai da casa porque o milagre aconteceu, porque a amiga dela sobreviveu. Não sobreviveu. Vou deixar claro que ela não sobrevive. E o milagre aconteceu. Essa menina ressuscitou para salvar a amiga. E ela saiu finalmente e foi feliz. Essa é uma parte da crença. Se você acredita nesse final feliz,
Você acredita que finalmente ela conseguiu sair e que esse milagre salva ela. Ou você pode ir pro meu final, que a menina morreu durante o esfaqueamento, assim como o cara. E quando o nosso cérebro desliga, e eles falam isso várias vezes durante o filme, ele fantasia, ele torna as coisas uma coisa palatáveis. Ele faz com que a gente adentre numa ilusão que nos agrada, nos desagrada, mas que é o último apelo do cérebro, o último grande teatro que o cérebro nos dá antes da morte. E ela vai lá e ela vê esse lugar e é como o céu do livro que ela tanto ama, do livro que ela crê. O sol está ao fundo, uma borboleta vai no dedo dela, como ela dizia que seria o paraíso, a ideia de voltar à vida ou voltar só por um segundo como uma borboleta para dar a ideia para as pessoas que ela ama que ela está ali ainda. Enfim, você pode ir pela crença de que ela sobreviveu e que por causa disso todas as meninas foram salvas dentro daquela casa e o nosso vilão tá morto, porque milagres existem nesse mundo e esse é o milagre que salvou essa menina. Ou você pode descrer e vem esse final triste em que ela, junto com a amiga, junto com todas aquelas mulheres dentro daquela casa estão mortas, assim como o assassino lá dentro. O herege não é sobre, no grande esquema das coisas, pra mim não é sobre a crença daquela menina, nem sobre a do cara, mas sobre a nossa, sobre o que a gente escolhe ou não acreditar cotidianamente. Se você é uma pessoa otimista ou pessimista, se você reza antes de dormir porque está esperando alguma recompensa divina ou porque o fato de rezar te faz muito bem antes de dormir. No grande esquema das coisas, tudo que importa é a nossa percepção. É irrelevante a religião se ela não faz você se sentir bem, se ela te aprisiona. Assim como também é irrelevante o ateísmo se ele te aprisiona, se ele te impede de ver o óbvio. Tanto é que na última cena dele, o Hugh Grant pede uma reza. Talvez não porque Deus exista, enfim, é irrelevante qual é o motivo metafísico da reza, mesmo porque tem esse estudo que pessoas que rezaram e pessoas que não rezaram morreram na mesma quantidade. Então não é por um efeito, não é por uma razão óbvia, mas porque no final a gente precisa de um pouquinho de compreensão. A gente precisa dessa ideia de que a gente está dentro de um núcleo. A gente precisa dessa ideia de que isso aqui conforta. E afinal de contas, se o ateísmo não te faz bem e se a religião não te faz bem, existem milhões de razões para refutar ambos. Se afinal de contas aquilo não te torna uma pessoa melhor, a que ele serve objetivamente? Esse foi o Murilo Critica, Herege. Eu não pretendia falar tanto sobre esse filme, acabou que eu falei. Me surpreendeu, acho que é uma boa surpresa de 2024. Obrigado, até a próxima.